Pare. O que aconteceu com você não foi pequeno, foi íntimo, foi silencioso e tocou um lugar em você que quase ninguém vê. Você tem carregado uma dor que não faz barulho, mas pesa. A traição não ficou só no fato que aconteceu. Ela ficou no jeito como você passou a olhar para o próximo passo, como se cada porta precisasse agora provar que é segura antes de se abrir. Eu vim até você para dizer que isso não está escondido do céu, nem perdido no tempo. Até o fim desta mensagem, você vai reconhecer os sinais que já começaram a aparecer. Vai entender o padrão que manteve sua alma presa por tanto tempo e vai ouvir uma declaração que foi feita para selar o que ainda está se movendo dentro de você. Fique comigo, porque esta mensagem não veio para entreter você. Ela veio para confirmar, para alinhar e para devolver a clareza onde a dor tentou construir confusão. Você vai perceber por que certas coisas ficaram estranhas de repente, por que algumas conversas perderam o peso, por que seu coração já não aceita com facilidade aquilo que antes parecia normal. Você vai entender por que o silêncio também fala, por que o atraso também fala e por que a perda que você atravessou não foi o fim da sua história, mas o começo de uma separação necessária. E há algo mais. Você vai ouvir o nome do movimento invisível que começou em você quando ninguém estava olhando. Você vai reconhecer a diferença entre castigo e realinhamento. Você vai enxergar que a sua sensibilidade não é fraqueza, ela é testemunha. Talvez você tenha chegado aqui por acaso, mas nada no que está acontecendo com você é acidental. Há encontros que parecem simples, mas chegam com precisão, como se tivessem sido marcados muito antes do seu cansaço começar a pedir resposta. Talvez foi depois de um dia comum, talvez foi no meio de uma noite longa. Talvez você nem soubesse explicar por que parou aqui, mas já existe dentro de você a sensação de que alguma coisa... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Coisa estava procurando o seu nome. E eu quero que você perceba isso desde agora. Não é exagero o que você sente, não é fraqueza, não é drama. Há coisas que começam a se mover por dentro antes que qualquer pessoa perceba por fora. Alguma coisa tem acontecido com você. Você talvez esteja acordando no mesmo horário há dias, às vezes semanas, como se uma mão invisível tocasse o relógio da sua noite e dissesse: escute, você deita cansado, mas há um instante em que a mente desperta com uma precisão estranha, e o silêncio do quarto parece mais cheio do que o dia inteiro. Você talvez esteja sentindo ondas emocionais sem motivo aparente. Em um momento, tudo parece suportável. No seguinte,
Uma tristeza antiga sobe sem pedir licença, ou uma saudade sem nome encosta em você com a força de uma lembrança que não pertence só ao passado. Você talvez esteja olhando para pessoas, lugares e conversas que antes pareciam normais e agora parecem ocas, não porque tudo tenha se tornado ruim, mas porque alguma coisa dentro de você amadureceu e já não consegue fingir profundidade onde só havia hábito. Você talvez tenha notado repetição de números, sincronias, frases parecidas em lugares diferentes, pequenos sinais cruzando o seu caminho, como se o mundo insistisse em chamar sua atenção de um jeito que não dá mais para ignorar. E há também o peso do desencanto. Coisas que antes te prendiam, agora não seguram mais. Promessas vazias parecem mais vazias ainda. Pessoas que falavam alto já não entram tão fundo. Você continua presente, mas algo em você já não se alimenta do que antes bastava. Esses sinais não aparecem para confundir você. Eles aparecem para confirmar você. A exaustão que você sente em certos pontos não é derrota, é recalibração. O afastamento de algumas vozes não é perda, é alinhamento. A inquietação que visita suas noites não é abandono, é convite. O que parece desordem é, muitas vezes, o começo de uma arrumação muito mais profunda. O que parece fragilidade é, muitas vezes, o lugar exato onde sua alma está sendo afinada para não aceitar mais o que a feriu. Não trate como acaso aquilo que insiste em voltar. Não trate como ruído aquilo que se repete com precisão. Há mensagens que não chegam por palavras. Elas chegam por insistência. Respire e não corra por cima do que você acabou de reconhecer. Deixe essa verdade assentar no lugar onde a sua pressa já não consegue entrar. Se alguma dessas coisas tocou você de verdade, se pelo menos uma delas se assentou no seu peito agora, escreva 888 nos comentários. O 888 é a linguagem da abundância que está voltando ao seu campo, da confirmação que não veio tarde demais, daquilo que ainda encontra caminho, mesmo depois da dor. Escreva 888 e depois volte para mim. Mas há algo por baixo desses sinais, algo mais profundo do que o sintoma. Por baixo de toda essa repetição existe um único padrão. E ele não começou no dia da traição. Ele já vinha operando antes, em silêncio, como uma forma de segurar a sua vida com as mãos fechadas, enquanto você tentava respirar com os dedos presos. O padrão é este. Você aprendeu a permanecer alerta mesmo quando queria descansar. Você aprendeu a ler o ambiente antes de confiar nele. Você aprendeu a oferecer muito, esperar pouco e seguir mesmo quando o coração já estava cansado de fazer esforço sem garantia. Você começou a confundir vigilância com sabedoria. Começou a confundir resistência com fidelidade. Começou a confundir tolerância com força. E por muito tempo isso pareceu funcionar, porque o mundo elogiou a sua capacidade de aguentar o que era pesado demais. Mas esse mesmo padrão fez você puxar cordas que já não estavam presas a lugar nenhum. Fez você insistir onde o ciclo já tinha terminado. Fez você permanecer em portas que só existiam porque a sua esperança continuava empurrando madeira vazia. E talvez essa seja a parte mais dura. Você não falhou por sentir demais. Você se feriu porque tentou salvar com lealdade aquilo que já havia perdido o centro. A traição expôs isso, mas não criou isso. Ela apenas acendeu a luz sobre um mecanismo antigo. O seu coração foi treinado para esperar sinais de perigo, e por isso, qualquer gesto de amor agora precisa passar por uma alfândega interior que você nunca quis construir. Esse padrão também aparece quando você recebe algo bom e já começa a desconfiar da duração. Quando alguém se aproxima, você observa o tempo. Quando surge uma abertura, você observa a intenção. Quando finalmente uma paz aparece, você quase não consegue descansar dentro dela, porque o corpo ainda lembra o que custou confiar.
Não há culpa em você por isso. Há história, há sobrevivência, há uma inteligência emocional que foi moldada para não repetir a ferida. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E o preço de permanecer nesse padrão é alto demais. Você começa a escolher com base no medo, não na verdade. Você começa a aceitar migalhas porque o coração cansado chama isso de prudência. Você começa a se encolher para caber em lugares onde a sua alma já não respira. E então vem a solidão estranha de quem está cercado de gente, mas ainda assim sente que ninguém toca o centro daquilo que realmente importa. Isso não é falta de valor, é excesso de proteção. Mas há uma camada ainda mais funda, e é ali que a cura começa a ganhar nome. Pense em uma casa antiga com um pátio no centro. Não um pátio qualquer, mas aquele espaço interno que existe antes das paredes mais visíveis, antes das portas que todos veem, antes da entrada principal que o mundo conhece. É um lugar feito para receber luz, mas que durante muito tempo ficou coberto, abafado, esquecido. Você nasceu como alguém que tinha esse pátio. Havia espaço em você, havia abertura, havia uma medida limpa para o amor, para a confiança, para a alegria tranquila de simplesmente existir sem precisar se justificar o tempo inteiro. Mas muito cedo, alguém fechou uma parte desse lugar. Nem sempre com violência visível. Às vezes foi com exigência, às vezes foi com ausência, às vezes foi com a necessidade de ser forte antes da hora. E quando isso acontece, o que era pátio vira depósito. O que era espaço de luz vira lugar de guardar silêncio. Você aprendeu a circular por corredores, não pelo centro. Aprendeu a viver nos cantos, não na amplitude. Aprendeu a organizar a vida em torno do que era permitido, em vez de continuar habitando o que era vivo. E é por isso que certas perdas doem tanto agora. Não é só pela pessoa que traiu você, é porque essa ferida tocou a lembrança de um espaço interno que sempre quis ser inteiro e, por um tempo, aceitou viver coberto. A traição, então, não entrou apenas como um acontecimento. Ela entrou como confirmação de um medo antigo. O medo de que, quando você abre a casa, alguém possa usar a porta para ferir o que foi oferecido com pureza. Mas escute com cuidado. O pátio não desapareceu. Ele apenas foi abafado. A luz não saiu. Ela ficou escondida sob camadas de defesa, de cansaço, de hábitos de sobrevivência que um dia foram úteis e agora já não servem mais. E talvez seja por isso que você tem sentido um chamado para voltar para dentro, mesmo sem saber exatamente o que isso significa. Não voltar para o isolamento, voltar para o centro, voltar para o lugar onde você não precisa vigiar tudo para existir. Se essa imagem encontrou você, se esse pátio interno acendeu alguma lembrança que você não consegue explicar, escreva as palavras "Eu vejo isto" nos comentários. Deixe esse reconhecimento se assentar onde ele acabou de tocar. Escreva "Eu vejo isto" e depois volte para mim. Porque quando o pátio começa a lembrar que foi feito para a luz, ele já não aceita ficar coberto da mesma forma. É aí que a solução aparece. Não como uma lista de tarefas, não como mais esforço, não como outra forma de provar valor. A solução é retorno. Retorno ao centro que foi abafado. Retorno à confiança que não é ingenuidade, mas alinhamento. Retorno à sua própria medida, para que você não precise mais viver apertado dentro de vínculos que exigem de você menos verdade e mais sobrevivência. Você não precisa conquistar o direito de voltar a si. Você não precisa merecer a paz como se ela fosse prêmio. Você não precisa transformar sua alma em projeto para ser digno de descanso. O que você precisa é receber de novo aquilo que foi enfraquecido pelo tempo e pela dor. Receber o que foi drenado, receber o que foi silenciado, receber o que ainda existe, mesmo que tenha ficado escondido atrás de meses ou anos de vigilância interior. Há duas práticas simples que podem servir como âncoras para esse retorno.
A primeira é o selo da manhã. Antes de pegar no celular, antes de responder ao mundo, antes de entrar nas vozes de fora, coloque a mão no peito e diga, em silêncio, que o seu centro ainda pertence à verdade, não para forçar sentimento, para lembrar direção. A segunda é o exame da corrente. Ao fim do dia, observe com honestidade onde você se apertou para caber, onde você se explicou demais, onde você desconfiou da paz sem motivo, não para se acusar, para aprender onde a antiga defesa ainda tenta governar o presente. Essas não são tarefas para provar espiritualidade, são gestos de cuidado, são formas de guardar o que é seu sem endurecer o coração. Porque você não foi chamado para permanecer em alerta para sempre. Você foi chamado para habitar com inteireza. E habitar com inteireza é aprender a distinguir entre o que exige sua sobrevivência e o que alimenta sua vida. Há uma diferença sagrada entre proteção e prisão. E você começa a senti-la agora. Quando o coração percebe a diferença, ele já não confunde mais cada porta fechada com destino, nem cada demora com negação. O mais bonito é que você não precisa forçar esse retorno. Ele acontece quando você para de negociar com a parte de você que já sabe. Quando você deixa de chamar de normal aquilo que já cansou sua alma. Quando você para de pedir permissão para sair do que te esvaziou. E há uma doçura estranha nisso, porque o retorno não vem com alarde. Ele vem como um passo pequeno, como uma respiração inteira, como uma decisão silenciosa de não entregar mais o centro para o que não merece morar nele. Se alguma coisa dentro de você confirmou o que foi dito, deixe seu amém sem palavras, não como métrica, como acordo, como reconhecimento de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com verdade. E há alguém em sua vida que veio à sua mente enquanto você ouvia isso. Talvez uma pessoa discretamente cansada. Talvez alguém que carrega um brilho escondido e vive abaixo do próprio peso. Talvez alguém que olha para tudo com coragem, mas sem descanso. Talvez alguém que ninguém percebe porque aprendeu a sofrer sem fazer barulho. Se o rosto de alguém apareceu agora, envie esta mensagem para essa pessoa. Não como recomendação, como entrega. A mesma forma como isso chegou até você hoje, por agendamento. Porque algumas verdades não são para ser guardadas como troféu, são para ser levadas a quem também está esperando uma porta abrir. Antes que esta mensagem se feche, quero selar sobre você aquilo que já está se formando desde o começo. O que você atravessou não te diminui. O que você perdeu não apagou o que é verdadeiro em você. O que foi quebrado na relação não pode ser usado para declarar falência sobre a sua alma. Você está sendo confirmado. Você está sendo recolocado. Você está sendo guardado no lugar certo, ainda que o caminho até aqui tenha passado pela dor. Você é restaurado. Você é guardado. Você é conduzido. Agora, em todo lugar, há pessoas recebendo a mesma confirmação em silêncio. Em casas diferentes, em noites diferentes, em corações diferentes, a mesma verdade está sendo reconhecida sem anúncio e sem espetáculo. É por isso que isso é real. É por isso que você não está sozinho neste instante. Está selado. Você não precisa continuar se defendendo do que já foi revelado. A queda dessa pessoa não aconteceu para que você carregasse mais peso. Aconteceu para que a verdade saísse do lugar onde foi escondida. O que te feriu tentou transformar seu coração em território de vigilância, mas a vigilância não é o seu destino. Você ainda sente a memória da quebra. Ainda percebe as sombras que ela deixou, ainda nota como certas lembranças parecem voltar quando o corpo finalmente baixa a guarda. Mesmo assim, há algo em você que já não aceita permanecer na mesma sala interna onde a dor foi deixada sozinha por tanto tempo. Eu quero falar com a parte de você que ainda olha para trás com perguntas, porque ela não está errada por perguntar.
Ela só está cansada de fingir que não viu o que viu. E quando a alma vê de verdade, ela já não consegue voltar a ser ingênua do mesmo jeito. A pessoa que traiu você pode até ter imaginado que sairia ilesa. Pode até ter acreditado que o tempo apagaria o peso do que fez. Pode até ter seguido adiante como se nada tivesse custo. Mas há um ponto em que a verdade começa a devolver a cada um o que plantou. E esse ponto não precisa fazer barulho para ser real. Por isso, você sente essa estranha mistura de luto e alívio. Luto, porque algo querido foi quebrado. Alívio, porque a sua alma já sabe que continuar ali seria mais caro do que partir. Há perdas que doem como se fossem fim, mas, na verdade, são separações que impedem uma ferida maior. Talvez você não consiga explicar tudo o que mudou dentro de você desde então. Talvez você ainda tenha momentos em que a lembrança da traição tenta ensinar desconfiança a toda nova possibilidade. Ainda assim, note com cuidado. O seu centro não está tão confuso quanto parecia. Ele está cansado, sim, está sensível, sim, mas não está perdido. Existe uma parte silenciosa em você que já percebeu que a queda do outro também revelou a própria estrutura do vínculo. O que era sustentado por aparência não suporta a luz por muito tempo. O que era mantido por conveniência não atravessa a exposição sem mostrar rachaduras. E agora isso está diante de você, não para destruir mais, mas para encerrar o que já estava frágil. Você não precisa celebrar a dor de ninguém para reconhecer justiça. Você não precisa desejar ruína para entender que certas colheitas chegam tarde demais para quem escolheu semeá-las com descuido. O que está acontecendo ao redor dessa história é parte da ordem que devolve peso ao que foi tratado com leveza demais. E eu sei que, em algum ponto, seu coração ainda hesita diante dessa linguagem, porque ele foi ferido por promessas quebradas e depois treinado a esperar mais quebra. Mas há uma diferença entre prudência e prisão. A prudência protege. A prisão mantém você preso ao eco de quem machucou você. Você começou a notar, nos últimos tempos, que o nome dessa pessoa já não acende em você a mesma imagem de antes. Às vezes vem a lembrança, mas a lembrança já não veste a mesma autoridade. Às vezes vem a saudade, mas ela já não se parece com amor. Parece mais a memória de uma versão sua que ainda não tinha aprendido a se retirar. Isso é importante, porque a verdadeira virada não acontece quando a dor desaparece. A verdadeira virada acontece quando a dor perde o direito de governar suas escolhas. E esse momento já começou. Há um cansaço santo em você que não quer mais negociar com o que está morto. Há uma lucidez que está nascendo enquanto você me ouve, e ela não grita, ela apenas permanece. E permanecer, neste caso, já é uma forma de libertação. Se mesmo agora você sente que alguma parte dessa mensagem tocou a sua ferida com precisão, escreva as palavras 777 nos comentários. O 777 é o sinal da confirmação que chega no momento certo, a marca do que foi reconhecido sem precisar ser forçado. Escreva 777 e depois volte para mim, porque existe algo ainda mais fundo sob essa confirmação. E é para isso que eu quero conduzir você agora. O que aconteceu ao seu redor foi visível. O que se moveu dentro de você foi ainda mais decisivo. A pessoa caiu, sim, mas a queda dela apenas expôs uma estrutura mais antiga que já estava operando em silêncio dentro da sua forma de amar. Você não estava apenas lidando com a traição de alguém. Estava lidando com o hábito de permanecer onde a verdade já pedia saída. E esse hábito não nasceu do nada. Ele se formou quando você aprendeu que insistir era uma virtude, mesmo quando a insistência já estava custando paz. Ele se formou quando você aprendeu a explicar demais o que deveria apenas ser respeitado.
Ele se formou quando você começou a chamar resistência de lealdade e chama de permanência o que no fundo já era esgotamento. Por isso certas dores voltam com a aparência de saudade. Por isso algumas ausências ainda tentam convencer você de que eram amor. Por isso você sente às vezes vontade de olhar para trás e entender tudo de novo. Mas nem toda repetição traz verdade. Algumas apenas mantêm a mente ocupada enquanto o coração se desgasta. O padrão foi este. Você se adaptou ao desequilíbrio por tempo demais. Você aprendeu a se diminuir para manter alguma coisa de pé. Você aprendeu a esperar que a outra parte mudasse, enquanto a sua própria alma perdia espaço. E quando isso acontece por muito tempo, a pessoa passa a acreditar que suportar é o mesmo que permanecer fiel a si. Não é. Há uma diferença profunda entre ser paciente e se abandonar. Há uma diferença entre esperar com sabedoria e se prender por medo. Há uma diferença entre amar e implorar por migalhas emocionais. A queda que agora alcança quem te feriu não é apenas um evento externo. Ela também desmascara a antiga costura que unia você àquela história. Você vê, enfim, que parte da sua dor vinha de tentar fazer durar o que já estava pedindo verdade. E a verdade, quando chega, não pede licença ao hábito. Talvez isso explique por que você tem sentido vontade de se recolher, de ficar menos disponível ao excesso, de observar mais antes de entregar. Não é frieza, não é fechamento. É discernimento reaparecendo depois de um período longo de confusão afetiva. E há um detalhe importante nisso tudo. Você não está sendo punido por ter amado. Você está sendo preservado de continuar oferecendo profundidade a quem escolheu superfície. Isso muda tudo, porque transforma a sua dor em fronteira. Existe uma raiz mais antiga ainda por baixo desse padrão. E para nomeá-la, eu quero manter você na imagem de uma casa interna que existe dentro de você. Imagine de novo o pátio central dessa casa. Ele nasceu aberto, claro, preparado para receber luz, vento e presença. Mas em algum momento, para sobreviver, você começou a cobri-lo. Primeiro com cuidado, depois com costume, depois com silêncio. E o que era feito para ser centro virou espaço de passagem, como se a sua vida só pudesse acontecer nas bordas do próprio ser. Foi assim que você aprendeu a viver em corredores estreitos. Foi assim que a sua verdade passou a pedir desculpa para existir. Foi assim que a sua sensibilidade, que deveria ser janela, foi tratada como fraqueza e empurrada para dentro, onde ninguém via. A traição tocou exatamente esse lugar. Tocou o pátio que você havia protegido demais e, ao mesmo tempo, esquecido de habitar. Tocou a parte de você que ainda esperava segurança de quem não sabia oferecê-la. Tocou o ponto onde o seu coração aprendeu a aceitar metade, porque talvez a inteireza parecia perigosa demais. Mas o pátio não morreu. Ele só ficou coberto. E aquilo que fica coberto não deixa de existir, apenas aguarda a hora certa de ser lembrado. É por isso que você sente em alguns instantes como se uma porta interna estivesse se movendo de leve. Não com estrondo, não com espetáculo, apenas com a delicadeza de algo antigo que volta a respirar. E quando o centro volta a respirar, a pessoa já não consegue continuar chamando de lar aquilo que sempre foi apenas abrigo provisório. O que foi abafado começa a reclamar espaço. O que foi silenciado começa a desejar voz. O que foi reduzido começa a pedir largura. E isso assusta apenas a parte de você que se acostumou a viver pequeno para não perder ninguém. Mas o tempo da sua alma pequena já se encerrou. Não porque você virou outra pessoa por fora, mas porque por dentro você já atravessou uma linha da qual não se volta sem consciência. Agora você enxerga o que antes tolerava. Agora você sente o que antes anestesiava. Agora você reconhece a diferença entre presença real e presença conveniente.
Se essa imagem do pátio coberto encontrou você de verdade, se algo dentro de você percebeu que está cansado de viver apenas nas bordas, escreva as palavras "Eu aceito a luz" nos comentários. Não como espetáculo, como acordo silencioso com o centro que voltou a chamar seu nome. Porque o retorno começa assim, não com pressa, mas com permissão. Não com esforço, mas com reconhecimento. Não com luta, mas com descanso na verdade. A resposta para o que você vive não é uma lista de tarefas, nem um conjunto de novas exigências para provar que agora você aprendeu. A resposta é voltar. Voltar ao centro. Voltar à medida limpa da sua própria alma. Voltar ao lugar onde você não precisa mais se dobrar para merecer permanência. Você não precisa construir esse retorno como quem ergue uma parede. Você só precisa parar de alimentar o que lhe roubava inteiro. Você não precisa correr atrás de uma versão perfeita de si. Você precisa receber a parte de si que ficou do lado de fora por tempo demais. Há duas práticas simples que podem te ajudar a sustentar esse movimento. A primeira é o selo do amanhecer. Antes de se oferecer ao ruído do dia, sente por um instante e reconheça em silêncio que o seu coração não pertence mais à confusão de ontem. Não é uma fórmula, é uma devolução. A segunda é a leitura da borda. No fim do dia, observe onde você cedeu além do necessário, onde você explicou demais, onde tentou salvar uma presença que já tinha perdido a verdade. Não para se acusar, para não entregar de novo o que já foi ferido. Essas práticas não são peso, são cuidado, são a maneira de manter o pátio aberto sem transformar a abertura em ingenuidade. São a forma de permanecer sensível sem se tornar vulnerável ao mesmo engano. E há uma sabedoria nisso que vai além da situação com essa pessoa, porque você está aprendendo a distinguir entre o que pede sacrifício e o que pede fidelidade, entre o que exige submissão e o que chama por alinhamento, entre o que te drena e o que te devolve ao que é seu. Você não perdeu tudo. Você perdeu aquilo que não podia mais sustentar a sua verdade. E isso, embora doloroso, também é uma forma de proteção. O céu não desperdiça a dor de quem ama com sinceridade. Ele a usa para reordenar o caminho. Eu quero que você perceba o peso dessas palavras sem medo. Há momentos em que a vida rompe um vínculo não para castigar, mas para impedir que o coração continue investindo onde já não havia chão. O que parece atraso, às vezes, é misericórdia em forma de interrupção. Agora, se isso confirmou o que você já sabia no fundo, deixe o seu amém sem palavras. Não como marca, não como métrica, apenas como concordância com a verdade que foi nomeada aqui. E talvez, enquanto você escutava, alguém tenha vindo à sua mente. Talvez uma pessoa quieta, exausta por dentro, mas ainda em pé. Talvez alguém que carrega uma dignidade invisível. Talvez alguém que já aprendeu a sofrer em silêncio e por isso mesmo quase nunca pede ajuda. Se esse rosto apareceu agora, envie esta mensagem a essa pessoa. Não como conselho vazio, como entrega, como quem leva luz para um lugar onde a noite já dura demais. Porque algumas palavras precisam chegar até outros no mesmo tom em que chegaram até você, com precisão, com mansidão, com verdade. Antes de selar esta conclusão, eu quero te lembrar do que já foi estabelecido no seu espírito ao longo de tudo isso. Você não foi quebrado pela verdade. Você foi liberto da mentira que tentava continuar ocupando o lugar da verdade. A queda de quem te traiu não define quem você é. Apenas revela que a sua alma não estava errada por sentir o que sentiu. Você foi poupado de permanecer no que já não tinha vida. Você foi trazido para fora do que te diminuía. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que,
e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.